Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sempre sobre a sua vida, amém? Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos, nosso culto de oração. E neste momento quero convidar você a fechar nossos olhos para entregar esse culto ao Senhor. Pai, nós estamos agora aqui reunidos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos, ó Deus querido, neste momento, entregar esse culto a Ti, ó Pai. Te pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Pai querido, receba os nossos louvores, a nossa oração, o nosso clamor, ó Pai, diante de Ti. E que a mensagem, ó Pai, desse culto possa falar no nosso coração, transformando-nos, ó Pai querido, para que possamos andar contigo, ó Deus. Visita, ó Pai querido, cada lar, cada família. E que nós possamos agora transformar nossa casa no templo do Senhor. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. No livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 37 ao 31, diz: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo para te seguirmos. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto que já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campo, com todas perseguições no século futuro e a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Amém? Então, nesse momento, estaremos louvando ao Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
agradeço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneço assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Esse nosso culto de oração, nós queremos orar, colocar os pedidos de oração diante do Senhor. Eu sei que você, neste momento, tem algo para colocar diante de Deus. E nessa oração você terá então essa oportunidade para colocar. Aí mesmo da sua casa. Você terá a oportunidade para falar com Deus. Eu quero aqui orar e pedir que os irmãos estejam orando pelo pastor Eliel. Pastor Eliel, ele é um dos pastores ali em Natal, da Igreja Batista. Nós já víamos aqui orando pelo seu filho, que estava internado. E o seu filho, então, veio a falecer na segunda-feira. E queremos pedir, então, que o Espírito Santo esteja consolando e ajudando nesse momento. Também eu quero pedir oração pelo pastor Gilberto, pastor também da Terceira Igreja Batista, ali em Mossoró. Ele perdeu também o seu filho na segunda-feira. Segunda-feira para nós, pastores de Batista, foi bem pesado,
porque nós sentimos a dores desses dois pastores, esses dois servos de Deus que perderam então seus filhos. E a única coisa que nós podemos pedir é: Senhor, tenha misericórdia. Venha com a tua graça, Senhor. Ajude nesse momento. Então, nesta hora, é o momento que vamos colocar a vida dos servos de Deus nas mãos do Senhor. Mas eu sei que você também tem algo para colocar diante de Deus. Então, feche agora os seus olhos. Aí mesmo na sua casa. Quero que você agora ore ao Senhor. Coloque agora o seu pedido diante de Deus. O que está agora dentro do seu coração? Talvez você já esteja vivendo um momento de ansiedade por causa dessa pandemia. Você esteja ansioso. Você está entrando em depressão. Talvez você está num momento de insegurança, de trabalho. Então, neste momento, é o momento que você agora pode falar com Deus. Não olhe para mim, não olhe para a tela, mas feche os seus olhos, fale agora com o Senhor. Ore agora ao Senhor, coloque agora o seu pedido diante de Deus. Pai bendito, amado, nesta hora queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Quero, ó Deus querido, apresentar diante do Senhor cada pedido que esses irmãos estão fazendo agora das suas casas. Pai, nós estamos transformando esse canal de um grande templo, de um grande momento de buscar a Ti, ó Senhor. Nesse momento, ó Pai, que nós estamos rasgando agora o nosso coração diante do Senhor. E te pedindo, ó Deus, ouve a nossa oração. Ouve, Senhor, o nosso clamor. E responde, ó Pai querido, conforme for a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Opera, ó Deus querido, poderosamente na vida dessas pessoas. Visita os seus lares. Tome os seus problemas nas Tuas mãos, Senhor. E faça, ó Pai querido, algo maravilhoso, ó Pai. Opera, ó Deus querido, milagrosamente, ó Pai. Mas para que o Teu nome seja glorificado e que vidas, ó Pai, se achegam a Ti. Mas nessa hora eu quero entregar nas Tuas mãos a vida de dois pastores, ó Pai, da nossa convenção, o pastor Eliel e o pastor Gilberto, que perderam seus filhos, ó Deus, na segunda-feira. Pai, nós sentimos a dor dos Teus servos. Choramos, ó Pai, com aqueles que choram. Pai. E é neste momento, ó Pai, que a Tua igreja levanta um clamor e pede ao Senhor, consola os corações dos Teus servos. Ajuda-os, ó Pai querido, neste momento. Pai, pedimos também, ó Senhor, por esse momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas também no mundo, que assola, ó Pai, com esse vírus do Covid-19, do coronavírus, que dá, ó Pai, uma incerteza, que dá uma insegurança. Não sabemos, ó Deus, quando a nossa vida vai voltar ao normal. Mas clamamos a Ti, ó Pai, pela vida dos cientistas, para que acham uma cura, uma vacina, algo ó, que possa combater esse vírus, Senhor. Dê, ó Pai, sabedoria, inteligência a esses homens, Senhor. Mas entregamos também os nossos governantes, ó Pai, nas Tuas mãos, para que também possam ter sabedoria para poder governar nesse momento de crise. Que, ó Pai, toda essa parte de politicagem possa cair por terra, mas que eles possam agora olhar para o povo e para a população, Senhor. Pedimos, ó Deus, pelos médicos, pedimos, ó Pai querido, pelos enfermeiros. Ó Pai, tome, ó Senhor, nas Tuas mãos. Aqueles que estão nos leitos, ó Deus, ali nas UTIs, aqueles que estão em casos terminais, aqueles que estão presos, ó Senhor, entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Olha, Deus querido, para nós e proteja a nossa casa. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém.
Nós sempre ouvimos falar de crise na Europa, em que há uma grande dificuldade do Evangelho crescer. Poucos convertidos, muitas dificuldades, mas nós também temos coisas boas acontecendo na Europa, temos avanço do Evangelho. Hoje, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, ela está com 83 missionários na Europa em 16 campos, em 16 países. E todos esses missionários hoje estão com seu sustento em dia, mesmo com toda essa crise do dólar, do euro, essa crise política financeira que passa o país, nós estamos com os nossos sustentos em dias. Em termos de saúde, também todos estão bem controlados, então isso é motivo de alegria, é motivo de vitória para nós diante de tudo isso. Um outro ponto de alegria para nós e de vitória é que com esse nosso novo planejamento estratégico, nos últimos 5 anos, o número de batismos tem crescido ano a ano. Ou seja, 2019 nós batizamos mais que 2018, que batizamos mais que 2017. Isso é fantástico, é motivo de grande alegria para nós e de vitória na Europa. Coisas boas acontecendo. Um outro ponto muito positivo e também para louvarmos ao nosso Deus é que em 2017 nós iniciamos uma plantação de igreja em Roma. Roma é onde está o Vaticano, é a sede do catolicismo, pois nós iniciamos uma plantação de igreja a partir do zero, sem ninguém. E hoje, 2020, nós temos um grande número de italianos adultos convertidos. E esse grupo, ele já paga totalmente o aluguel do imóvel onde a igreja se reúne, as contas de luz, de água, ou seja, 100% daquele imóvel, daquele trabalho é pago pelos italianos. Graças a Deus por isso. Durante a última Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Goiânia, a convite da Junta de Missões Mundiais, esteve presente o diretor da Convenção Batista Portuguesa. Ele e mais um outro pastor, os dois participaram da Assembleia e depois vieram aqui para o Rio de Janeiro e participaram durante alguns dias do DNA da JMM. Como nós trabalhamos, o que fazemos no mundo, onde estamos, como funciona cada departamento da nossa junta. Foram dias maravilhosos e eles ficaram encantados com o nosso trabalho. Graças a Deus por isso. Então podemos ver que mesmo com toda a crise que o mundo vive, a crise que o Brasil passa, tantas dificuldades, mas nós estamos avançando, estamos indo à frente. Glória a Deus por isso, estamos felizes por isso. E é motivo de continuarmos juntos. Não vamos desanimar, não vamos olhar para as dificuldades, mas vamos olhar para as oportunidades que hoje o mundo nos apresenta de seguirmos em frente. Contamos com as suas orações, com a sua colaboração e juntos nós podemos fazer muito na obra missionária além das fronteiras do Brasil. Muito obrigado, Deus te abençoe. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que posso ouvir um som de esperança
permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Meus irmãos em Cristo Jesus, quero convidar vocês neste momento a abrir a sua Bíblia ou acessá-la na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1 ao verso 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 4. Você pode, e ele te pede que você mantenha a sua Bíblia aberta ou acessada após a leitura da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o estilo de vida de um servo de Cristo. Ele te quer que você aprenda da palavra de Deus, que você cresça na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na instrução do Senhor. Feche os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Pai, neste momento queremos ser abençoados pela Tua palavra, queremos crescer na Tua palavra. Queremos, ó Deus querido, te pedir que a Tua palavra possa mudar o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. Que possamos, ó Deus querido, cada dia mais e mais ter desejo de estar mais perto do Senhor. É momento, ó Deus querido, que nós estamos, é momento de isolamento social, mas isso não quer dizer que a gente não possa estudar a Tua palavra e nem crescer, nem de ouvir a Tua voz. Eu creio que este momento é o momento melhor que nós temos para parar tudo e ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala conosco, ó Pai. Usa-me agora como instrumento vivo em Ti, ó Pai. Esconda-me atrás da cruz de Cristo. Perdoe, ó Pai, meus pecados. E que essas palavras, ó Pai, possam encontrar corações. Que possa mudar, ó Pai, vidas. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. O tema que eu quero trabalhar no dia de hoje é constrói relacionamento abençoadores entre pais e filhos. Construindo um relacionamento abençoador entre pais e filhos. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde o relacionamento familiar está em ruína, está acabando. Nós vimos na sessão passada, no estudo passado, nós estudamos sobre a questão entre relacionamento de mulher e aí juntamente com o seu esposo, ou a sua esposa com seu esposo, marido com a sua mulher. E nós vimos ali algo essencial para que possa então formar uma família. E nesse estudo de hoje, nessa nova sessão que o apóstolo Paulo coloca
para a igreja de Éfeso, onde nós estamos aqui então estudando esse padrão de relacionamento que o apóstolo coloca para a igreja, que nós precisamos então resgatar, que nós precisamos praticar, vivenciar. E nós vamos agora trabalhar essa relação de filhos, essa orientação que o apóstolo Paulo colocou para os servos do Senhor, que têm então suas vidas transformadas pela fé. E isso passa dentro do nosso relacionamento doméstico. Já vimos como isso afeta entre o relacionamento conjugal. Mas agora é esse relacionamento de pai para com filhos e filhos para com pai. É claro que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava ali no Império Romano. A cultura era outra, a visão era outra. E precisamos então entender que o pai ele tinha total direito absoluto sobre o filho. O pai então decidia com quem o filho ia casar. O pai era que decidia. O pai é que decidia como que ia ser a família. Tudo era na responsabilidade do pai. Então, você imagina, naquela época, quando nascia, muitas vezes o pai já decidia, você vai casar com fulano. E você não poderia então ir contra isso. Você tinha que aceitar, tinha que acatar essa decisão. Mas nos dias de hoje, nessa nova sociedade que nós estamos vivendo, ela foi influenciada na década de 60 pelos hippies, com uma explosão de revolução contra toda instituição e autoridade, aonde mexeu todas as autoridades, seja ela governamental, seja ela então partenal, aonde os pais perderam então sua total autoridade. E o que vem então acontecendo nos dias de hoje? Que a família está doente. A família hoje então ela se perde diante dessa situação que começou na década de 60 com os hippies, aonde deixava então os filhos fazerem o que querem. E nos dias de hoje nós estamos vendo justamente isso. Filhos dentro de casa que são verdadeiros reis. Manda e desmanda. Muitas vezes uma criança de 3 anos, de 2 anos, manda nos pais. E aí ele então vai crescendo e vai aprendendo que não existe autoridade. O que nós precisamos entender que para que nós possamos entender a autoridade do pai, nós precisamos ter a autoridade também dos pais dentro de casa. Se nós não entendemos isso, como que nós podemos então ter a autoridade do Pai Celestial, do Pai dos pais, de Deus como nosso Pai, a autoridade sobre as nossas vidas? Por isso é impossível um jovem fiel querer ser abençoado, querer ser cheio do Espírito, se não obedece aos seus pais. É impossível isso. Mahatma Gandhi, ele disse, você é do tipo que me entoa canções, mas não obedece os meus ensinamentos. E essa é uma grande verdade. Nós muitas vezes cantamos louvores, dizemos que adoramos a Deus, dizemos que queremos ser pessoas abençoadas, servos do Senhor, mas não somos obedientes ao nosso Pai e principalmente ao nosso Pai Celestial. Por isso, o cristianismo ele serve para poder mudar o nosso comportamento, a nossa relação com a nossa família, com os nossos pais, com nossos filhos. E não adianta você dizer, olha, eu amo o pai, mas se você não tem essa atitude, realmente, como o apóstolo Paulo coloca, que nós queremos estudar.
Na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia meu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Não tem como você dizer, eu amo o meu irmão, ou odeio o meu irmão, mas eu amo a Deus. Que o apóstolo João coloca, fala, isso não faz sentido. Você dizer, eu odeio o meu irmão, eu não amo ele, mas eu amo a Deus. João diz, não faz sentido isso. Porque o seu irmão você vê, você convive com ele. E a Deus que você nunca viu. Não faz sentido isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês precisam, filhos, ou ser obediente e honrar o pai de vocês. E o apóstolo aqui, ele divide então essa sessão, e nós também vamos estar aqui dividido em 2 estudos, essa palavra, porque eu creio que um estudo só, nós não vamos conseguir extrair toda a essência, o ensino desse texto. E o apóstolo divide ele aqui em 2 sentidos. Primeiro ele coloca uma orientação para os filhos e depois para os pais. E nós vamos então aqui estudar primeiramente essa orientação para os filhos. Essa primeira parte. E essa primeira parte o apóstolo então chama a atenção primeiramente dos filhos, porque ele sabe que todo mundo é filho de alguém. Todo mundo é filho de alguém. Você é filho de alguém. Você não nasceu de uma chocadeira, mas você é filho de alguém. Você tem um pai, você tem uma mãe, talvez você nem conheça eles. Talvez você é órfão, mas você é filho de alguém. Por isso que ele começa então chamando essa atenção primeiramente dos filhos. E pede aos servos de Cristo que lembre-se primeiramente do mandamento, né, que o Senhor colocou lá no início, dos 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos, o apóstolo cita o primeiro mandamento com promessa, que é honrar o pai e a mãe, para que suas vidas sejam longas. E ele diz que existe, então, alguns compromissos que nós precisamos ter. Olha aí no versículo 1 ao versículo 3. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então o apóstolo ele coloca, olha, esse é o primeiro mandamento com promessa. Essa é a primeira orientação que o Senhor coloca com promessa entre os 10 mandamentos. E ele diz que existem então alguns compromissos para nós. E quais são? Primeiro é o dever. Paulo então inicia orientando a respeito do dever dos filhos para com seus pais. Mas o que é obedecer e honrar os seus pais? A palavra obedecer, ela no grego, ela é derivada do verbo ouvir, ou tem o seu sentido de ouça, atende, obedeça, submeta à autoridade. E honrar, ela quer dizer aí do grego contar como valoroso, valorizar, reverenciar, dar valor, ter respeito, reconhecer a dignidade. Ou alguns poderiam até entender que isso também implicava em sustentar e atender a necessidade dos pais quando eles já estavam velhos ou chegassem na sua velhice. E que os filhos precisavam então amparar os seus pais. Olha que lição que o apóstolo já está nos dando nesse primeiro momento de obedecer, de honrar. É claro que é fácil ouvir e obedecer aos nossos pais,
quando nós valorizamos ou reverenciamos eles. É fácil aceitar a opinião de quem nós admiramos. Por isso é muito fácil nós obedecermos aos nossos pais e honrar nossos pais quando nós estamos na primeira fase da nossa vida, que é durante a infância. Porque nós olhamos para nossos pais como super-heróis, como pessoas fantásticas, como aqueles que cuidam da gente. Por isso, as crianças é muito mais fácil ouvir e obedecer. É claro que tem as suas exceções. Mas fase de criança, vista a regra, ela obedece os pais, ou pelo menos deveriam obedecer, honrar. Mas uma outra orientação é quanto à razão. Nós precisamos entender que nós somos do Senhor e estamos no Senhor. Amém? Nós somos do Senhor. E a nossa fé em Cristo tem que fazer então nós como filho melhor. Você precisa orar falando: Senhor, eu preciso ser um filho melhor. Sabe por quê? Porque é isso que agrada ao Senhor. É isso que alegra o coração do Senhor. Nós podemos encontrar isso lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então é dentro desse sentido que nós precisamos ser obedientes. Nossos pais, eles têm que ser para nós como modelo espiritual de uma paternidade de Deus para a nossa vida. Precisamos entender isso. Quando nós não entendemos isso, nós levamos para dentro da igreja, para o nosso relacionamento, seja com o pastor, seja com o membro da igreja, seja o nosso relacionamento com Deus, sem querer ouvir as pessoas, sem querer obedecer a Deus. Por isso que tem aquela frase que diz: é difícil pastorear aquelas ovelhas que não querem ser pastoreadas. É difícil querer cuidar de pessoas que não querem ser cuidados. Pessoas que não são obedientes aos seus pastores, aos seus líderes. Porque não aprenderam a ser obediente dentro de casa, a honrar o seu pai e a sua mãe. Eu lembro da minha filha, quando eu era menor, ela queria sempre colocar o dedo dela na tomada. E eu virava para ela e falava: filha, não coloca o dedo na tomada, ouve o seu pai. E às vezes eu virava para ela e falava: filha, sai daí, sai da tentação e vem para papai. Para poder já ensinar ela a caminhar para diante de Deus. E falava: sai da tentação, minha filha, porque você é fraca, você vai cair, a tentação é grande demais. É assim como que Deus faz conosco. Mas teve um certo dia que ela não quis me ouvir e colocou então o dedo e eu deixei. Ela levou um choque. E ela veio chorando para o meu colo. Muitas vezes Deus faz isso conosco para que possamos então aprender. Isso, meus queridos, é a nossa forma de relacionamento paternal, de filhos que obedecem seus pais, que ouvem seus pais. Mas isso é justo. E há uma ordem natural revelada na natureza, até os animais sabem disso. Porque os filhotes vão aprender com seus pais a sobreviver na floresta, nesse mundo animal. Vai aprender então a caçar, a se alimentar, a se cuidar. É assim também é conosco, nossos pais, então eles vão nos ensinar na nossa caminhada, no nosso andar, a sobreviver nesse mundo tão difícil. Mas isso também é um mandamento divino, é uma ordem, é um mandamento que não se discute, porque ele vem simplesmente de Deus, então nós devemos obedecer. Tem uma autoridade então sobre nós, e sobre essa autoridade foi dada então por Deus, o Todo-Poderoso. E isso é uma bênção.
O texto bíblico diz é para o seu próprio bem. No versículo 2, né? Isso é claro para que você possa ter uma vida longa. Eu abro aqui um parênteses. É claro que isso não significa que jovens aí desobedientes, ou essas pessoas que morreram, melhor dizendo, muitas vezes morreram jovens, não é porque foram desobedientes. Não é porque morreu tão novo, porque ele era desobediente, não. São questões da natureza. Mas nós temos que parar para pensar. O texto bíblico diz, quando nós somos obedientes, a nossa vida se torna próspera, longa. É claro que isso está dentro da bênção do Senhor. Por isso que eu digo, nem todos os jovens que morrem é porque foram desobedientes aos seus pais. É claro que muitos são desobedientes e acabam encontrando a morte, porque não ouviram. Eu lembro, quantas vezes eu não ouvia a minha mãe, quando eu saía de casa e ia para o trabalho. Minha mãe virava para mim e falava, filho, leva o guarda-chuva, porque hoje vai chover. Eu olhava para o céu, limpo, um calor, um sol forte. Eu virava para minha mãe, mãe, não vai chover. Desobedecendo a minha mãe. E quando eu chegava à noite em casa, todo molhado, porque eu não quis ouvir a minha mãe. Desobediência. Muitas vezes os jovens morrem por falta de ouvir os pais. Mas é claro que nem todos morreram por causa disso. Deixo isso bem claro aqui, para que depois vocês não digam, o pastor falou isso. Não. Estamos deixando bem claro que nem todo jovem que morre é por causa ou por falta de ouvir os seus pais. Mas é claro que existem casos que não ouvem, não obedecem, não escutam. E aí o texto bíblico então não se aplica a essa pessoa. Não tem uma vida longa quando você não obedece, quando você não ouve. Por isso a importância de ouvir e de obedecer. Mas qual é então a aplicação prática para a nossa vida, pastor? Como que nós podemos então ter essa bênção de uma vida longa? Essa promessa que Deus colocou então dentro dos 10 mandamentos que o apóstolo Paulo repete para a igreja de Éfeso. Porque nos dias de hoje as pessoas não estão sendo mais obedientes, não estão parando mais para poder ouvir os seus pais. Porque é muito difícil nós seguirmos a orientação dos nossos pais quando nós estamos na segunda fase da vida. Quando nós chegamos na adolescência e na juventude. Parte difícil que é, meus queridos, você sabe disso e vai concordar comigo, é lidar com jovens, é lidar com adolescentes. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos na adolescência e na juventude, nós fazemos então a guerra da independência e queremos gritar independência ou morte, né? E aí queremos então achar que nós somos então independentes e tentamos então usufruir dela. Isso é claro que é a coisa mais normal do mundo, mas gera conflitos dentro de casa. Porque acha que pode chegar a hora que quer, porque acha que pode fazer o que quer, porque acha, não, porque agora eu sou adolescente, eu sou jovem, já sei tudo sobre a vida. E você não sabe nada. Então, nessa fase de adolescência e da juventude, é esse momento de independência em que tentamos, então, lutar contra os nossos pais. Nós temos o exemplo de Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, ele ficou, então, um tempo discutindo, ou conversando sobre a lei. É claro que ali Jesus não pecou, mas Jesus ele tinha a sua independência, mas ao mesmo tempo ele era obediência aos pais. Tanto é que quando
os pais encontram ele, ele vira e fala: você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Já era a independência de Jesus, do Deus encarnado. Mas ele é obediente aos pais, que segue com seus pais. Continua a sua jornada com seus pais. Estamos muitas vezes tentando, dentro dessa independência, de encontrar a nossa própria identidade. Isso é claro que é perfeitamente normal, mas esquecemos que nesse processo nós precisamos investir tempo, para que esse tempo, não seja assim da noite para o dia, onde nós queremos a nossa independência com nossos pais. Precisa ter uma conversa, um diálogo, um cálculo para o futuro, de como ele será. E nós precisamos entender que nossos pais ainda têm autoridade sobre nós, sobre a nossa vida. Mesmo que nós estejamos fora da casa deles, mas eles ainda são nossos pais, ainda têm autoridade sobre nós. É claro que os nossos pais, eles têm medo da nossa independência, porque sabem que esse mundo é um mundo tão complicado, é um mundo tão difícil, é um mundo onde as pessoas vão tentar passar você para trás, e muitas vezes os nossos pais, eles querem nos proteger e cuidar da gente. Então é difícil muitas vezes para os pais deixar os nossos filhos caminhar sozinhos, seguir o processo de vida. Eu lembro da primeira vez que Lúcia foi para a escola, ou para a creche, melhor dizendo. O momento difícil que é, você que é mãe sabe disso. Levar o filho a primeira vez para a creche. Coisa dolorosa. E eu lembro muito bem, a Lúcia, ela já tem desde pequenininha essa questão de independência. E ela foi já entrando pelo portão. E a mãe olhando para ela, falando: filho, você não vai dar nem tchau. Ela virou: tchau, pode ir. Ela falou assim: pode ir, mãe. E já foi logo entrando. E a mãe ali chorando, lamentando porque a filha foi. E eu olhei ali para as outras mães, parece que a dor daquelas mães, acho que doía mais nas mães do que nos filhos. Todas chorando ali naqueles portões. Meus filhos foram, para ficar algumas horas ali naquela creche. Depois eles voltam de novo para casa, depois estão retornando para casa. E as mães ali chorando ali, porque os filhos vão ficar ali naquela creche e não sabem como vai ser. Como será naquelas horas ali, se vai ficar tudo bem, se vai se alimentar, se não vai se machucar, se vai comer direito, se vai dormir, ou se a pessoa que está cuidando vai cuidar bem dos filhos. É um mundo, meus queridos, complicado esse nosso. E os pais, então, têm medo de deixar os filhos dar essa caminhada. Você, filho, precisa entender isso. É difícil para nós, pais, eu posso falar porque eu sou pai, deixar nossos filhos ir, deixar eles caminhar. Nós queremos estar sempre abraçado, agarrado com eles, preso ainda ao cordão umbilical, e não queremos cortar esse cordão, deixar ir. É difícil. É porque os pais têm medo dos filhos fracassarem. E muitas vezes fracassar onde eles fracassaram. Nós temos que entender que nossos filhos de hoje, eles podem ir muito mais além do que nossos pais no passado. Alguns anos atrás era muito mais difícil as coisas. Era muito mais complicado a educação. Hoje é muito mais fácil. O acesso está mais rápido. Mas na época dos nossos pais, eles não conseguiam, ou não tinham sonhos, ou não conseguiam, porque não podiam. Essa questão, por exemplo, do namoro, era algo talvez, muitas vezes, complicado. Eu lembro de uma certa vez, minha avó compartilhando comigo, o namoro dela.
aonde ela ficava sentada num lado, ficava o pai aqui, a mãe aqui, os irmãos aqui e o namorado do outro lado. Assim era o namoro da minha avó. Algo complicado naqueles dias. E hoje não é. Muitas vezes os pais que sonhavam de repente ter uma profissão, uma condições financeiras melhor, e não conseguiu então essa condição, não conseguiu então caminhar, e falharam e tem medo disso. Porque sabe muito bem, os pais sabem muito bem, como é fácil desperdiçar a vida. Para cada caminho certo, existe pelo menos 3 caminhos errados. E eles só querem que você pare para poder ouvir a instrução. Como está lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. E as ensinareis a vossos filhos, falando delas, sentado em casa e andando pelo caminho, e as vós deitardes e a vos levantardes. Em todo tempo os pais ensinando, falando, caminhando com os filhos. Porque eles sabem que é muito fácil o filho se desviar do seu foco, do seu caminho. É muito fácil ir para outras direções. Mas tem uma dificuldade nessa segunda fase de adolescência para a juventude. Muitas vezes na questão dos pais é porque os pais não conseguem mais conversar com você. Parece que você agora começa a fugir deles, do diálogo. Fique agora fingindo que está ouvindo, ou corta a conversa, fica agressivo. Não tem mais tempo para poder sentar com os pais, de ouvir histórias quando era criança, ou estava na primeira fase, que eu ouvi então aquelas histórias encantadas, que quando ia dormir, o seu pai, sua mãe lia um livro para vocês. Agora você não tem tempo, não tem mais tempo para visita, não tem mais tempo para poder telefonar, você não se importa mais com seus pais. Ou as palavras deles parecem que não tem mais valor, não faz mais diferença. E o pior é que os seus pais estão descobrindo que não sabem mais como falar com você, não sabem mais como se comportar diante de você. Mas como servo do Senhor, que você é, que eu sou, nós precisamos mudar essa situação. Mas como pastor, como nós podemos mudar essa situação, mudar esse comportamento, mudar essa forma, ter agora um novo jeito? Primeiro, invista em compreensão. Assim como você precisa ser compreendido, assim como você precisa ser amado, ame também os seus pais, compreende eles. Segundo, aceite os seus pais como eles são. É claro que a sociedade, ela dá valor se você tiver uma medalha de ouro, se você for bonito. A sociedade, ela valoriza pelo que você tem e não pelo que você é. Agora, os seus pais valorizam você pelo que você é. E isso faz toda uma diferença. Então, aceite seus pais como eles são. Caminhe com eles. Compreende eles. É claro que você descobriu que os seus pais têm muitos defeitos. Como eu falei na primeira infância, a tendência nossa é de idealizar, ou de sonhar, ou de ter uma família perfeita. Nós sonhamos que nós temos uma família perfeita, a melhor família do mundo, que nossos pais são super-heróis, que ninguém pode derrotá-los, que eles são magníficos, não tem defeito nenhum.
Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos encontrando os defeitos dos nossos pais. Nós vamos olhando para eles, vamos vendo que essa desculpa que eles davam para poder encobrir os seus defeitos não tem mais utilidade para a nossa vida, não tem mais efeito na nossa realidade. E de repente, então, eles se tornam meros mortais. E pior que mortais, sem máscara. E nós, então, vamos conhecendo em profundidade os seus defeitos, que vão estando, então, diante dos nossos olhos, dias após dias. E o pior de tudo, que esses defeitos vão nos machucando até o dia de hoje. Esses defeitos vão deixando em nós feridas. Esses defeitos vão trazendo em nós decepção. E aquela admiração que nós tínhamos com o nosso olhar, quando você olhava para os seus pais, com aquele olhar de super-heróis, que eles eram maravilhosos, que eram perfeitos. Esse olhar, então, é trocado por um olhar de decepção. A admiração, então, ela vai embora. E nós vamos, então, guardando no nosso coração essa decepção, esse modo silencioso, aonde aquela palavra que nós dizemos, eu te amo, não existe mais, mas elas vão sendo substituídas por mágoas. E essa decepção, ela constrói dentro de nós uma barreira, porque nós vamos nos calando. E essa barreira cada vez mais e mais vai ficando forte e difícil de quebrá-la. E aí temos que aprender, então, a maior lição da vida. A maior lição para que possamos ter uma família abençoada é: sem perdão não pode existir uma família. Os seus pais precisam do seu perdão. Você necessita liberar o perdão. E se você não fizer isso, vai gerando dentro de você uma revolta. Vai gerando dentro de você um ódio, onde você então não consegue mais conversar com seus pais, onde você não consegue mais olhar para os seus pais. E essa revolta, eu quero citar aqui como exemplo de Absalão, porque é marcado pela dor, é marcado pela decepção. Absalão era filho então de Davi, e ele tinha então outros irmãos, Aminon e Tamar. Aminon era apaixonado pela Tamar, sua meia-irmã. E ele então a força e abusa da sua meia-irmã, a Tamar. A Tamar, ela sai então do seu quarto, Aminon com seus vestidos rasgados, sujos de sangue, humilhada. Encontra então Absalão e conta o que houve. Conta para o pai Davi, o rei Davi, que nós admiramos e dizemos que é um coração segundo o coração de Deus. Um homem maravilhoso que lutou várias guerras, mas que não conseguiu então controlar sua família. Ele simplesmente não faz nada. Deixa. Absalão vai criando então ódio, revolta, dor, pelo aquilo que aconteceu. Ele então, dentro do seu coração diz: o meu pai não serve para governar a família e nem a nação. Ele se revolta contra então o seu próprio pai e que toma as coisas do seu pai. Quantas vezes os nossos pais já nos perdoaram por todas as coisas erradas que nós já fizemos durante a nossa vida. A parte mais difícil que tem do cristianismo, que eu gosto sempre de dizer, é liberar o perdão.
perdoar as pessoas. Nós precisamos entender que sem perdão não pode existir uma família. E o que você precisa fazer é pedir: Jesus, me ajuda a liberar o perdão. Porque Jesus, ele é o mestre do perdão. Você precisa dizer: Jesus, me ajuda a perdoar. Ajuda-me. Mas você precisa tomar cuidado, porque muitas vezes você optou em seguir a multidão. Sem perceber, você, na tentativa de reforçar sua rebelião, construiu então um grupo de apoio formado então por seus amigos. E os nossos melhores amigos são sempre escolhidos na base da nossa semelhança. E ainda dentro desse exemplo de Absalão, que escolhe para ser o seu amigo e conselheiro Aitofel. E ele então aconselha Absalão a tomar o trono do pai. Depois que toma o trono do pai, aconselha então Absalão a se deitar com as concubinas do seu pai. Ele aconselha Absalão a perseguir o seu pai e matar o seu pai. Muitas vezes, quando nós somos marcados pela dor, pela decepção, pela questão, meus queridos, que queremos então nos revoltar contra os nossos pais, nós seguimos então a multidão, seguimos o conselho de pessoas que não têm a sabedoria dos altos céus e que nos levam a pecar contra a nossa família. Nós precisamos tomar cuidado, porque a multidão não nos ama. A multidão não quer caminhar junto conosco. A multidão só quer se aproveitar de você neste momento que você ali está em rebelião com a sua família. Um exemplo disso é o filho pródigo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Enquanto ele podia pagar, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha casa, ele tinha amigos. Mas quando tudo acabou, quando ele ficou sem dinheiro, sem a sua herança, sem casa, os seus amigos então se foram. E não tinha mais ninguém que poderia apoiá-lo, a não ser o seu pai. E o que resta para o filho pródigo é voltar para a casa do pai. E o pai está pronto para perdoá-lo. E o pai está pronto para renovar uma aliança com seu filho. O pai está pronto para abraçar novamente o seu filho. Lembre-se, a família serve para poder te apoiar. A família serve para poder caminhar junto com você. E a nossa família, ela é um refúgio de Deus aqui na terra. E você precisa então entender isso, que a sua família é um refúgio de Deus para você. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer caminhar junto com Deus? Você primeiro precisa então voltar a reconciliar-se com seus pais. Caminhar com eles. Honrar os seus pais. Obedecer os seus pais. Para concluir a nossa meditação da palavra de Deus nessa noite, eu não sei como anda a sua relação com a sua família. Talvez todas essas descobertas que você teve nesta noite, nesse dia de hoje, neste momento, esse estudo da palavra de Deus, talvez não seja nada novo para você. Você já sabe de tudo isso. Mas você precisava talvez ouvir isso novamente. Mas não quero que você apenas ouça essa palavra, mas quero que você guarde no seu coração, com muito amor, com muito carinho, e que pratique essa palavra. Porque eu sei que o que Jesus quer fazer é restaurar a sua família em todos os sentidos. O que Jesus quer é que o seu sentimento
para com seus pais seja um sentimento de amor, seja um sentimento onde você possa obedecer, honrar, caminhar. Lembre-se, honrar o pai é uma atitude que demonstramos com palavras e ações, que revela o respeito e a estima que temos como filhos. Para ter uma vida abençoada, precisamos parar para ouvir mais os nossos pais. Como está difícil hoje, filhos, parar para ouvir. Está difícil. Mas os filhos precisam parar para ouvir os pais. Talvez você tenha no seu coração uma marca, uma mágoa, uma dor, um sentimento ruim que te machuca e que está doendo, que está te corroendo, que não deixa você ter uma nova história. Este momento é o momento de você agora ter uma nova história, um novo começo. Talvez exista uma barreira que esteja te impedindo, que esteja te travando. Mas Jesus é maior e pode então quebrar essa barreira e tirar essa trava. Este é o momento, esta é a hora. Neste momento eu quero agora orar com você. Feche os seus olhos. Pai bendito, amado, Pai santo, Pai todo-poderoso, Pai da glória. Tu, ó Deus, que vive para todo sempre e reina, ó Pai. Queremos, ó Deus querido, ter relacionamentos abençoadores. E esses relacionamentos abençoadores começam dentro da nossa casa. Começa entre o marido e a esposa. Começa entre pais e filhos. E os dias de hoje, ó Pai, isso está tão conturbado, tão difícil. Relacionamentos, ó Pai. Não tem como nós sermos abençoados se não honrarmos e obedecermos aos nossos pais. Pai, nesse momento eu quero interceder pelas pessoas que estão agora orando e que têm alguma dificuldade dentro do seu relacionamento com seus pais. Neste momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor quebre essa barreira. Que o Senhor, ó Pai querido, tira essa barreira. Que o Senhor, ó Pai querido, remova essa barreira. Aquilo que está machucando. Aquilo, ó Pai, que dói. Aquilo que essas pessoas não estão conseguindo fazer, mas o Senhor pode fazer. É neste momento que entregamos esse sentimento que está dentro de nós. Essa falta, Pai querido, talvez de amor. Essa falta, Pai querido, de querer caminhar. Ó Deus bendito e amado, santo e poderoso. Tu pode fazer muito mais do que eu estou te pedindo nesta hora, Pai. Visita, ó Pai querido, essas famílias. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ter famílias fortes e famílias abençoadas. Em Cristo Jesus, ó Pai, que eu oro. Amém e amém.
mude o coração. Posso então renascer em Jesus Cristo, vestir as vestes do perdão, com fé em tua misericórdia, dos meus fardos vou depor, os meus fardos vou depor, junto ao pé da cruz, junto ao pé da cruz, os meus fardos vou depor, junto ao pé da cruz. Meu querido, eu quero desafiar você nesse momento. Quero lançar, antes de terminar esse culto, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu não quero terminar esse culto sem antes lançar um desafio para você. Nós estamos falando aqui sobre relacionamento abençoadores entre pai e filhos. Eu quero desafiar você nesse momento, assim que acabar esse culto, de você ligar para o seu pai e dizer: pai, mãe, eu te amo. Se seus pais moram aí com você, você procurar agora os seus pais e dizer: pai, mãe, eu te amo. Pai, mãe, perdoa pelas atitudes que eu fiz. É hora, meus queridos, do Senhor trabalhar dentro da nossa casa, e isso passa por essa questão de amor, de perdão. Talvez você precisa pedir perdão aos seus pais. Eu quero desafiar você: peça perdão aos seus pais. Talvez você não vai conseguir, de repente, falar com a boca. Mas eu quero desafiar você, então, a sentar do lado dos seus pais e apenas abraçá-los. Abrace agora o seu pai. Abrace agora a sua mãe. É um momento de amor, é o momento de a gente vencer essa barreira. Não deixe Satanás continuar atuando e operando na sua vida. É momento agora de você vencer essa dificuldade. É momento de agora você derrotar toda ação demoníaca e satânica. Isso passa agora pela sua ação. Aí você possa dizer: ah, pastor, eu vou fazer isso amanhã. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não, não faça isso. Não, não faça isso. Não, não faça isso. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Faça isso hoje. Abraça seu pai, abraça sua mãe, liga para eles. Fala: pai, mãe, eu te amo. Não quero que você coloque, hashtag pai, mãe, eu te amo no Facebook. Pai, mãe, eu te amo, tal, coloca lá uma foto. Não. Faça com ação. Ligando. Se ele estiver aí na sua casa, se mora com vocês, vá até eles. Abraça. Se eles estiverem dormindo, abraça. Acorda eles e fala: olha, eu quero agora, Deus está falando no meu coração, pai e mãe, eu preciso agora dizer para vocês algo que está no meu coração. Eu amo vocês. Faça isso, para que nós possamos ter relacionamento abençoadores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Senhor esteja com você. Amém? Eu quero agradecer a você que está conosco. Louvado seja Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixe um like. Minha filha fala: pai, não é disso, curte, mas é um like. Eu fico sempre tentando me corrigir, é um like. Filho serve para isso, corrigir os pais também, né? Quero agradecer a você. Muito obrigado. Se você quiser conversar, entre em contato comigo. Entre em contato comigo pelo Zap. Eu vou deixar aqui o meu número de Zap.
Talvez você precisa conversar, você precisa, de repente, desabafar. Nós estamos aqui para poder abençoar a sua vida, para caminhar junto. Vamos orar então, encerrando esse culto nesse momento. Obrigado, ó Deus querido, por esse momento que nós tivemos aqui, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós e fala conosco. E falasse, ó Pai querido, conosco através desse culto, ó Pai. Obrigado, Senhor. Pai querido, amado, Tu és santo, Tu és todo-poderoso. Esteja, ó Pai querido, cada família que está nos acompanhando através desse canal. Abençoe, ó Pai, a nossa casa, os nossos relacionamentos. Nos dê, ó Pai, o restante de semana abençoada. Restante, ó Pai, de uma semana que nós possamos caminhar contigo. Uma semana, ó Pai querido, onde possamos ter lutas, mas também vitórias em Cristo Jesus. Porque nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Ó Deus amado e santo. Sê, ó Pai querido, com a nossa igreja, com cada membro. Ó Pai, com a nossa comunidade, com o nosso bairro. Cuida, Deus querido, de nós. Pois é em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus. Diga amém e amém. Que Deus abençoe.